Graça e paz. Graça e paz. Parece que estava sumindo. Jesus curou uma vez 10 leprosos. 10 é um número bíblico que representa a potência de Deus. Deus é o número 1. 10 é o número da operação absoluta de Deus. Pode ser representado 10 leprosos como a história da humanidade. Da planta do pé ao ápice da cabeça, o homem está doente. Nós somos uma raça leprosa, ferida pelo pecado e cheia de orgulho, de vaidade, soberba. E Jesus curou 10. Ele estava indo para Jerusalém, passando por a região de Samaria, entrou numa aldeia, 10 leprosos de longe gritaram, e ele disse: vocês vão e mostrem aos sacerdotes. E quando eles iam na direção, foram curados, mas um voltou. E Jesus disse uma coisa que é interessante. Você vê a expectativa de Jesus. Ele disse: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Parece que ele estava esperando que os outros também voltassem glorificando a Deus. Mas a gratidão é rara. É coisa muito rara. A gratidão é muito mais rara do que o brilhante. De todos os sentimentos humanos, o mais difícil de ser encontrado é a gratidão. A minha sogra costumava dizer um provérbio interessante, que ela dizia assim: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. E vocês vão verificar isto. Você faz um benefício para alguém e ele vira os pés sobre você. De modo que nós estamos aqui para agradecer a Deus. É um grande privilégio. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na segunda epístola de Coríntios, segunda epístola de Coríntios, no capítulo 4. Segunda epístola aos crentes de Corinto, capítulo 4, verso 15. Dá som aqui para esse microfone. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que nos dês a revelação da tua palavra pelo teu Espírito, edificando aqueles a quem tens designado para edificação, salvando aqueles a quem tu tens escolhido pela tua graça. No nome de Jesus. Amém. Paulo diz uma coisa muito interessante nesse texto. Ele disse: porque todas as coisas existem
por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Nós vivemos num mundo de direitos. E por causa dos direitos, excessivos direitos, nós somos um povo reivindicante e reclamador. Nós gastamos muito tempo nas reclamações, nas murmurações, nas críticas diante dos acontecimentos da vida. Nós gastamos muito tempo da nossa vida choramingando o leite derramado. Poucas são as pessoas que erguem os braços para agradecer a Deus. Talvez por isso nós sejamos mais doentes ainda. A língua, diz o livro de Provérbios, tem o poder da vida e da morte. E quem bem se utiliza dela comerá os bons frutos. Há palavras que envenenam, que nos fazem adoecer. E uma destas palavras é a murmuração. A murmuração é um veneno que intoxica. Os estudos mais modernos estão mostrando que o cérebro, ele é afetado quando você fala palavras negativas. Eu não estou querendo entrar aqui em assuntos de neurolinguística, nem tampouco da nova neurologia, mas sim levantar a questão que há poder no pronunciar das palavras e que estas palavras, elas geram em nós um estado, seja positivo ou negativo, seja de alegria ou seja de tristeza. Quando você fala esta linguagem da derrota, você é afetado por ela. Ela vai influenciar o seu modus vivendi. De modo que nós precisamos ter muito cuidado no falar. A nossa boca é um tesouro. Nós podemos comer bons frutos ou também comer frutos amargos em consequência das nossas linguagens. Jesus diz que pela tua palavra serás justificado e pela tua palavra serás condenado. De modo que nós precisamos aprender a dar graças. A Bíblia nos diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. É um texto que algumas pessoas não gostam dele. 1 Tessalonicenses 5, 18. Desculpa, sou eu que estou dando errado. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria que vocês observassem que a Bíblia não diz dê graças por tudo. Mas em tudo dai graças. Nem sempre as coisas que nós estamos dando graças são agradáveis. E elas não merecem serem dadas graças. Quando há uma coisa absurda, um estupro, você não vai dar graças pelo estupro. Você vai dar graça no estupro. Quando alguém é atropelado, você não vai dar graças no atropelamento. Você vai dar graça não pelo atropelamento, mas no atropelamento. Em tudo, não por tudo. É bom a gente olhar as preposições na Bíblia, porque se a gente não olhar preposições e verbos, a gente come gato por lebre.
Mas a Bíblia está dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando eu comecei a escola da gratidão, essa escola não tem formatura. Vocês estão formando agora como arquitetos, e nós estamos louvando a Deus pela formatura de vocês, mas na escola da gratidão e da alegria não tem formatura. Eu ainda não saí do jardim da infância. Ainda estou ali, parece que não vou sair, porque Jesus disse que é preciso se tornar como criança para entrar no reino de Deus. Tem muita gente adulta que é chata demais. De modo geral, o adulto é muito implicante. E ele pouco aproveita a vida e celebra a vida. Nós não somos muito afeitos à celebração. A criança é mais descontraída. Talvez seja mais fácil se pregar o evangelho para a criança. Porque as crianças não têm muitos bloqueios. Elas chegam e recebem com facilidade. Mas quando eu comecei a entrar nessa escola da gratidão, começou a mudar muita coisa no meu modo de ser. O meu humor tem melhorado bastante. A gente tem um humor, às vezes, ciclotímico. Uma hora ele está lá no monte, outra hora ele está lá no vale. Não precisa acontecer nada, não. O que foi que... Não sei. Parece que o relógio passou ali e deu aquela baixada. Mas nessa escola, quando você começa a aprender a dar graça em todas as circunstâncias, as coisas começam a mudar. E eu já descobri que a maturidade espiritual, ela pode ser medida pelo espaço de tempo entre o acontecimento desagradável e o momento da gratidão, do louvor. Se você levar um dia para agradecer um episódio que não foi dos mais satisfatórios, a sua maturidade está ainda de um dia. Se levar um mês, então... E quanto mais próximo estiver o seu momento de gratidão, mais intimidade você estará gozando com o Senhor soberano que permitiu que determinadas coisas acontecessem para tratar com as nossas vidas. Ser agradecido é algo precioso. Eu, há pouco tempo, comentei que já tinha feito quase 1000 casamentos, e nestes casamentos todos, uma pessoa tinha voltado. Eu disse, de Jesus foram 1 para 10. Eu quase 1000 para 1. Voltou, não que ninguém espera coisa nenhuma, para dizer obrigado. Obrigado por aquele momento que a gente esteve juntos. Nós não somos gratos. Nós bebemos da água e esquecemos a fonte. Nós recebemos de Deus tanta coisa, o ar, as coisas mais comezinhas são as que menos são valorizadas. Vocês querem ver? Existem 3 coisas com A, 3 coisas importantes com a letra A, que nós precisamos para existir: alimento, água e ar. Qual dos 3 é mais importante? Quais dos 3 você não pode viver sem? Ar. O ar é o mais necessário. Em segundo lugar vem a água. Em terceiro vem o alimento. Você pode ficar
até 7 minutos sem ar. Você pode ficar até 7 dias sem água. Você pode ficar até 100 dias sem comer. Mas você valoriza mais a comida do que a água e mais a água do que o ar. É engraçado. E aquilo que Deus nos dá de modo abundante, nós não damos graças. Nós não damos graças por chuva. A chuva que é tão importante. Às vezes a gente fica até brigando. Domingo passado, na nossa igreja, uma adolescente veio fazer o convite para os outros adolescentes para um acampamento que vai acontecer este domingo agora, aliás, domingo dia 10, vai acontecer lá na igreja. E ela fez o convite e disse assim: eu gostaria que a igreja orasse para que não chovesse naquele dia. Logo no Paraná, que está precisando plantar, e que esse ano teve um prejuízo de 30% na safra por falta de chuva, a menininha na nossa igreja estava preocupada com o seu bem-estar e o bem-estar do seu grupo para não chover. Aí depois eu disse: eu preciso aprender essa teologia que despreza os outros só para olhar o meu umbigo. Nós precisamos aprender a dar graças a Deus quando está chovendo. Na cidade a chuva não é boa, mas no campo ela é tão importante. E se você tirar o campo, as cidades desaparecem. Se você tirar a cidade, o campo não desaparece. A cultura do campo é mais importante para a cidade do que se pensa. Então nós vamos aprender, quando estiver chovendo, o citadino deve olhar dizendo assim: Deus, está difícil para eu pegar esse trânsito, mas louvado porque alguém está plantando. Em tudo dai graças. É uma escola que você vai aprender a viver na gratidão e ser agradecido por tudo. Obrigado, Pai. O moço, eu quero agradecer pela água que vão trazer para mim aqui, para eu... o moço vivia muito frustrado num lugarejo no Oriente, e ele, na região dele, só tinha valor quem era portador de um belo cavalo. Quanto mais cavalo a pessoa tivesse, mais importante ela se tornava. Então aquele moço não tinha nenhum cavalo, e ele ficava vendo os amigos dele andando a cavalo, e... triste. Se eu tivesse um cavalo, eu seria o homem mais feliz do mundo. Um dia, passando na cidade, um dono de uma tropa e gostou daquele rapaz e, por algumas razões de contato, acabou dando um belíssimo corcel, cavalo fogoso, bonito para o rapaz, e o rapaz ficou todo alegre e montou naquele cavalo e açoitou colina acima, andando por aquelas correndo e gritando: eu hoje sou o homem mais feliz do mundo, eu possuo o meu cavalo. De repente o cavalo tropicou e ele caiu, quebrou a perna. Foi uma fratura exposta. Aquilo foi uma dor terrível. Ele começou a gritar, chorar e dizendo: até ontem eu era o homem mais feliz e não sabia. Eu era feliz, não tinha um cavalo, mas eu não estava com a perna quebrada. E choramingou. Passou aquele dia até que fosse encanada a perna e ele ficou lá sofrendo. No outro dia passou um oficial do exército, arregimentando os soldados da aldeia, os moços da aldeia, para servir como soldados na guerra. E ele disse: oh, como estou feliz, por minha perna está quebrada, porque agora eu não vou para a guerra. Circunstâncias podem ser momentaneamente motivo de tristeza, mas quando você tem a leitura correta,
elas vão contribuir para o seu bem. Por isso, nós estamos dando graças em quaisquer circunstâncias. No Salmo 69, os versos 30 e 31. Louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isso será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem por pontas e unhas. No Velho Testamento, o momento do sacrifício era uma hora de muita celebração. Oferecia-se um bezerro, um boi, no altar, e era um momento de grande adoração. Mas ele está dizendo aqui neste salmo: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça, ou de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor. Qual é a coisa que Deus mais preza? É um coração voltado para Ele. E um coração grato. Grato. Você tem agradecido a Deus pelas coisas que lhe acontecem no dia a dia, ou tem murmurado mais e reclamado? Isso, de certo modo, está dificultando o seu crescimento espiritual. Isto vai envenenando o nosso corpo. Não pense que é brincadeira, não. Matricule-se na escola do louvor e da gratidão. Seja grato. Ande. Não é fácil. Você vai ser reprovado algumas vezes. Vocês tiraram alguma nota baixa no curso? Hã? Algum 3 bola? 5 bola? Para passar da barriga assim. Mas mesmo passou. Não significa... Ser aprovado por Deus não significa ser perfeito. Mas tentar outra vez. Eu gostava muito de uma música que Frank Sinatra cantava. Try again. Tente de novo. Vai outra vez. O reino de Deus não é para quem pega o arado e fica olhando para trás, mas aquele que anda. E anda dando graças a Deus nas circunstâncias. Às vezes não são boas. Mas, Senhor, obrigado, porque eu não estou agradecendo por isto em si, mas eu estou agradecendo porque eu estou vivendo essas circunstâncias sob o teu governo, sob a tua orientação. Isso é mais precioso do que um novilho no holocausto. Se há uma coisa que eu tenho que aprender, são os frutos dos meus lábios, o sacrifício agradável a Deus. É o louvor e a gratidão. Eu queria colocar aqui 3 salmos que mostram de modo muito claro por que nós devemos dar graças a Deus. Por que ações de graças? Por que vocês estão dando graças pelo curso, pela vida de vocês? Às vezes você nem presta atenção. Deus está fazendo coisas chamadas graça comum ou graça preventiva, que é derramada sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Deus está derramando a sua graça universalmente. Se não fosse a graça de Deus, esse mundo já tinha sido tocado fogo. Vocês se lembram que Sodoma e Gomorra foi queimado por uma desordem moral, mas desde que Jesus Cristo veio a este mundo cheio de graça e de verdade, este mundo está sendo protegido por uma graça que está derramada sobre ele. Senão ele já tinha sido tocado fogo. É bom que nós tenhamos entendimento disso. Agora tem 3 coisas pelas quais nós devemos dar graças a Deus. A primeira está no Salmo 95. Os versos 2 e 3. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei acima de todos os deuses.
Saiamos ao seu encontro com... A sua versão diz com o quê? Apresentemo-nos ante a sua face. Com? Louvores. A palavra aí, louvores, também está bem traduzida, mas a palavra deveria ser traduzida como ações de graças, porque é todá. É a palavra todá, que vem do verbo iadá, que vem de iad, que é mão. Todá é você levantar as mãos e dizer, obrigado, Senhor. Não é obrigado, Senhor. É obrigado esfuziante. Essa gratidão assim, de boca virada para baixo, é uma gratidão de eu merecia mais. Sabe? Só fez isso? Então obrigado. Olha aqui. Quem espera alguma coisa e não recebe... Vamos aqui, deixa eu fazer aqui. Quem esperava uma Mont Blanc e recebe uma Bic, fica profundamente decepcionado. Mas quem não esperava nada e recebe uma Bic, fica big de alegria. Quem tem uma grande expectativa e é frustrado na sua expectativa, se torna uma pessoa ranheta, ranzinza, reclamadora. Membro de algum sindicato espiritual que fica reivindicando os direitos. Gente, baixa um pouquinho mais. Nós merecíamos o quê? O inferno. E Deus nos deu o quê? A glória do céu. Aleluia! Gente, nós saímos da boca do inferno, da caldeira, ia virar torresmo, agora somos filhos do Deus Altíssimo e ainda fica chorumingando. Ele está dizendo aqui, olha, vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-los com salmos, e o verso 3 diz, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os reis, de todos os deuses. Por que eu devo dar graças a Deus? Porque Deus é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda há pouco eu estava tomando um banho e eu olhei lá no ralo descendo um fio de cabelo. De vez em quando eu observo isso. Ainda que minha vista seja curta, mas dá para enxergar. Fio de cabelo. Eu disse, Deus, hoje mais um foi contabilizado, tirado da tua contabilidade. Porque o Deus da Bíblia é capilar. É um Deus que se interessa por cabelo. Eu sei que isso é um assunto que não vai cabelo na cabeça de muita gente. Mas é grande demais, um Deus que se interessa por coisas tão pequenas como o passarinho que cai. Você quer saber como é que está sendo minha educação para a ansiedade? Quando eu estou um pouco ansioso, eu vou para a chácara. Eu me sento lá para escutar passarinho cantar. E procurar flor. E olhar flor. Jesus disse assim, quando vocês estiverem ansiosos, olhai os lírios, olhai os passarinhos, vão ver passarinho cantar. Eu estava numa casa de um amigo lá em São Paulo, em Higienópolis, num apartamento lindíssimo, e estávamos comentando sobre os problemas e dificuldades. E ali a conversa estava assim, e de repente eu disse, parem um pouco. O que foi? Escutem. O quê? Escute. O quê, pastor? Presta atenção. Você viu?
Aí alguém disse assim, essa rua é muito barulhenta. Eu disse, estou ouvindo o barulho da rua, não. Olha o sabiá cantando ali. Nós perdemos a acuidade para ver passarinho. Hoje nós vemos arranha-céu. As pessoas andam levantando a cabeça para ver coisas grandes. Vai ver passarinho para distrair um pouco. Os ornitólogos estão nos chamando a atenção sobre a linguagem dos passarinhos. Queridos, Jesus sabia muito bem que uma das formas de tirar esta ansiedade é contemplar a natureza e olhar o que está por trás. Vai ver florzinha. Vai olhar a flor de zabumba, que não cheira e nem fede, mas é tão linda. Deus é soberano. O Senhor está no controle de todas as coisas. Estava agora à tarde, enquanto eu orava por este momento, veio à minha mente a Ângela, uma moça que trabalha conosco lá em Londrina e que está no hospital em estado de coma. E eu estava dizendo para meu pai, eu sei que se tu quiseres, tu podes. Eu preciso entregá-la nas tuas mãos, para que tu coloques o teu poder, se for da tua vontade. Que essa oração está mexendo comigo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tu és soberano. Tu estás no controle de todas as coisas. E eu quero aprender a dar graças, mesmo quando aquilo não me parece o mais razoável. A segunda coisa que eu queria que vocês observassem, primeiro é que você deve dar graças porque Deus é o soberano Senhor, está no controle de tudo, da vida de vocês. Lá em Curitiba, na quarta-feira, eu cheguei e um casal veio de Florianópolis para conversar. E o casal chegou com aquela cara que o mundo estava acabando, de fato. Eles estavam com um problema sério, com um adultério, com uma dificuldade, com um problema, e ela de um lado, ele do outro, começaram a falar, e durante 25 minutos eles falaram, eu estou ali olhando, de repente eu disse, glória a Deus, louvado seja o teu nome, eu te exalto, meu Pai. E ela virou e disse, o que está acontecendo com o Senhor? O mundo está acabando e o Senhor está dizendo, glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que está acontecendo com o Senhor? Eu disse, eu estou dando graças a Deus que Ele está tirando o tapete de vocês. Ele está desconstruindo esta vida falsa que vocês tinham para construir na rocha que é Cristo. Eu estou dando glória a Deus e por mais 25 minutos Deus deu-nos a graça de transmitir a suficiência de Cristo para aqueles corações e vi sair os dois de braços dados. Olha, é um adultério, mas Jesus é maior do que o pecado. Nós temos um evangelho que salva pessoas falidas como eu e transforma. É gostoso saber que esse Deus tem poder de transformar coisas. Ele é soberano. Soberano. Naquele dia anterior, de manhã cedo, antes da reunião que eu tenho com os pastores da igreja, o telefone toca e eu sou chamado para ir a uma casa onde havia um casal que o marido estava chorando e disse, Glênio, vem aqui. Eu cheguei lá, encontrei o tendel. Estava o fogo pegando. Eu sentei num sofá, ela sentou do meu lado, ele sentou na frente, e ela começou... Você sabe como mulher quando está brava, o negócio é feio. E a coisa subia, e ela falava, e ele lá... E eu sentei, pus a mão no pescoço dela, comecei a massagear. Comecei a fazer massagem no pescoço, no ombro, e ela falando, e eu... Meu Deus, eu sei que Jesus tocou em leproso.
Jesus tocou em leproso porque ele sabe que o toque é importante. Tocar aqui essa alma que está. E ali massageando. 10 minutos depois eu tinha um gatinho baixado. E eu estava orando. Tu és soberano, tu sabes o que fazes. E ela baixou a cabeça. Acabou a guerra. Encilhou a arma. Muito bem, agora, bichão, senta aqui do meu lado. Fala a sua vez. Ele começou a falar e eu com a outra mão aqui. No pescoço dele. Mais 10 minutos eu tinha um cachorrinho banando o rabo e orando. Aí botei os dois no peito assim, um de um lado, outro do outro. Abracei os dois e disse, meninos, vocês precisam aprender a amar. Nós temos um Deus que sabe nos amar. Quando a gente está revoltado, Ele tem paciência com a gente. Um Deus que restaura, um Deus da graça, soberano. Saí de lá, os dois saíram se abraçando, beijaram na boca na minha frente uns 10 minutos ali. Eu digo, como é que fogo sai agora, mansidão? De tarde eu liguei para ela e disse, minha filha, como é que está? Eu disse, pastor, que bênção. Eu lembro de uma figura da bioquímica chamada catalisador. Eu tenho enzimas que não participam da digestão, mas são importantes. Se elas não estiverem lá, não existe a fermentação alimentícia, a digestão. Deus faz de nós instrumentos da tua paz, dizia Francisco de Assis. Onde há ódio, que eu leve amor. E essa soberania de Deus vai fazendo as coisas acontecer. Segunda coisa que eu queria que vocês lembrassem, Salmo 100, versos 4 e 5. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade entende-se de geração a geração. Você presta atenção, a mesma versão louvor que aparece aí é a mesma expressão lá, todá. E ele diz assim, entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua verdade ou fidelidade de geração em geração. Quando é que você vai esgotar a misericórdia de Deus? Quando é que você vai conseguir consumir com a misericórdia de Deus? As suas misericórdias se renovam cada dia. Quando é que você vai surpreender Deus com alguma coisa que Ele não saiba? E quando é que você vai conseguir fazer alguma coisa que a sua misericórdia não possa cobrir? Será que existe? A sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Naquele tempo, no livro de Esther, depois vocês vão observar que se uma pessoa entrasse na presença do rei com a cara fechada, o rei mandava decapitar aquela pessoa. Sabe por quê? A pessoa estaria fazendo uma acusação contra o reino daquele rei, dizendo que naquele reino não tinha alegria. E o rei ia ficar tão embravecido que ele ia mandar matar aquela pessoa. Você não podia entrar na presença de um rei com a cara de caju murcho, aquela cara de sofrimento. Você tinha que entrar perante o rei rindo. Mas como? É como aquele moço, o João, lá no Ceará. Ele sofre de uma doença. Ele vive numa rede. Embaixo da rede dele tem um fechiclé. Ainda sou do tempo de fechiclé, zíper.
tem um zíper para abrir e ele fazer as necessidades, depois fecha. Ele toma banho ali, porque ele sofre de uma doença em que, se pegar nele, os ossos quebram. Ele vive dentro daquela rede. Mas você, por favor, não vá lá. Se você for uma pessoa sensível, não vá lá, porque você vai ser marcada com a alegria daquele moço. Ele não tem uma reclamação. Ele não tem uma murmuração. Qualquer pessoa que chega ali, ele prega o evangelho dizendo: Jesus Cristo me atraiu, Jesus Cristo me crucificou, Jesus Cristo me fez morrer, Jesus Cristo me fez renascer, para que eu seja... Ele não levanta os braços assim, porque se ele levantar, quebra. Para que eu seja uma nova criatura e viva para o louvor da sua graça. Gente, a gente inteirinho sai daqui só porque o ônibus não passou no lugar certo, ou uma poça d'água jogou na gente, já vai a praga sobre a 14ª geração do camarada, e fica nervoso e fica bravo. Entrai pelas suas portas com ações de graças. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu estava saindo do hospital evangélico em Londrina e vi uma senhora com um rapaz de 17 anos nos braços, barba, bigode, todo deformado, um PC, tinha tido paralisia cerebral e tinha que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. E aquela mãe com aquele moço no braço, eu disse: minha senhora, por favor, deixa eu lhe ajudar. Ela disse: não, senhor. Esse é um privilégio que Deus me deu. Eu disse: o quê? Esse foi um privilégio que Deus me deu. Esse é o meu anjo. E eu, para testá-la, disse: mas deve ser um fardo. Ele disse: o senhor não fale isto. Isto é a bênção que Deus me deu. E eu não quero compartilhar com o senhor o privilégio de levá-lo. Aí eu saí dali, quebrado. Eu tenho 3 filhos perfeitos, e às vezes me irrita quando um não faz o que eu quero. Nós precisamos aprender essa escola da gratidão. Ela é muito profunda, e ela nos liberta. Entrai pelas suas portas com ações de graças. E no Salmo 56, versículos 12 e 13, 12 e 13. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Render-te-ei graças, ações de graças, porque da morte me livraste a alma. Eu queria terminar com vocês pensando assim. Eu fui condenado à morte física, mas essa morte física não é o problema. O problema é a morte eterna. Mas ele me livrou da morte eterna em Cristo. Quando você e eu participamos daquela morte juntamente com ele. Quando foi isto? Quando ele morreu. Quando ele foi para a cruz, ele não estava sozinho. Assim como Adão, quando pecou, dentro da revelação bíblica, o pecado passou de um homem para todos. E dentro da revelação bíblica, a salvação passa de Cristo para nós. Quando? Quando nós cremos que aquela morte foi a nossa morte. E que quando ele ressuscitou, ele não me veio fazer católico, protestante, evangélico, espírita, qualquer sistema desses. Esses sistemas todos são interpretações humanas. O que Jesus veio fazer foi transformar o homem de velha criatura em nova criatura, de filho da perdição em filho de Deus. Filho de Deus
é aquele que nasce de Cristo, ou por meio de Cristo, para ser uma nova criatura. A gente se confunde. Aí eu estou numa igreja, você está numa igreja, você nasceu de novo. Não, eu aceitei Jesus, não perguntei se você morreu com Cristo. Esse negócio de aceitei Jesus não tem na Bíblia. Procure isso na Bíblia. Vê se acha. Na verdade foi ele que me aceitou, porque é o santo que aceita o pecador. É o médico que aceita o doente. E foi ele que me aceitou naquela cruz para me fazer participante daquela morte e na ressurreição me dar uma nova vida. Eu não quero ser religioso. Eu quero ser membro da família de Deus. Eu quero viver na família de Deus. Aí eu posso ficar na igreja onde ele mandar eu ficar para ser uma bênção. Eu posso ficar nessa igreja, eu posso ficar numa outra igreja ou numa outra igreja e aonde ele quiser que eu fique para ser um instrumento da glória dele. Mas eu preciso ser livre de quem? É de mim mesmo. Meu maior problema sou eu. E quando foi que ele me livrou da morte para que eu pudesse prestar ações de graças a ele? Vamos verificar aqui Colossenses 2:6. Esse é o último texto. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E 7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Opa! Você não disse que não tinha na Bíblia aceitar Jesus? Disse. Mas aí não está receber? Receber e aceitar não são a mesma coisa? Não. Não. Mendigo não aceita esmola. Mendigo recebe esmola. Político não recebe propina. Político aceita propina. Sabe qual é a diferença? É que mendigo não pode não receber esmola. Porque se ele não receber, ele vai morrer. Receber é um ato passivo, aceitar é um ato ativo. Eu não podia fazer outra coisa a não ser receber a graça de Deus em Cristo Jesus. Não tinha alternativa. Não tinha outra alternativa. Rendi-me, levantei as minhas mãos e disse, Senhor, estou aqui nas tuas mãos. Não tem outra coisa. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. De que maneira? Radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, agora ele usa a expressão, crescendo em ações de graças. Meninos, parabéns por vocês terem terminado uma etapinha da vida de vocês. Agora vai começar a arquitetar, a fazer coisas. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa. Coloque a vida de vocês nas mãos soberanas de Jesus Cristo. Não queira ser um religioso. Os religiosos são muito chatos. Normalmente o religioso fica cobrando do outro. Você tem que fazer isso, aquilo. Deus não faz isso. Deus nos aceitou e Ele nos salva e nos liberta pela sua graça. Mas recebam os benefícios desta salvação e comecem a andar dando graças. Agradeça pelas dificuldades. Saibam que elas são benéficas. Agradeça pelas facilidades. Faça festa quando a coisa for boa e faça festa quando ela não for boa assim. Você vai descobrir uma grande vitória na vida e Deus vai nos dar o privilégio de viver mais leves. Em tudo dai graças, e nós estamos dando graças a Deus
pela vitória de vocês, mas se tivesse também pela derrota, nós íamos dar graça. Senhor, muito obrigado, porque nessa derrota tu tens alguma coisa para nos ensinar. Obrigado, obrigado. Bendito seja o nome do Senhor, que nos leva a sermos gratos em todas as coisas. E que vocês sejam arquitetos de boca cheia. Façam o melhor. Hoje em dia, a arquitetura tem perdido muita coisa assim, a gente faz tudo rápido, e aqueles AutoCAD faz muita coisa, mas criem, sejam criativos. Deus, antes de criar o mundo, ele foi o arquiteto. Depois o construtor. Os engenheiros ficam meio bravos, porque ele foi arquiteto antes de ser engenheiro. Porque não pode ser engenheiro sem uma planta, sem um modelo. Ele criou antes e depois ele projetou. Os engenheiros já estão me olhando de olho assim, eu estou vendo aqui uns 2, 3 me olhando. Mas não é que os dois sejam, um é mais importante do que o outro. É que o caráter da criação precede o do planejamento. E Deus, no seu planejamento, ele fez com que nós pudéssemos depender dele. E que vocês sejam instrumentos da graça neste mundo. Nós precisamos de profissionais que dependam de Deus e que saibam viver com confiança em Deus. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Sejam gratos por tudo. Amém.